aqui nós vamos fazer um babadinho aqui, uma espécie de babadinho aqui, que é como se fosse a terminação da vestimenta do nosso Papai Noel. E eu vou começar bem aqui no meio, para que ele fique assim, como se fosse uma divisão, sabe? No meio. Então, eu vou pegar aqui no meio. E aí, nós vamos... Se você quiser amarrar o fio, pode também, tá? Nós vamos prender o nosso fio branco, tá? E eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Nesse mesmo ponto aqui, é um pouquinho complicado pra fazer, eu vou pegar a agulha assim pra ficar mais fácil de manobrar a agulha aqui. Nesse mesmo ponto de base aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, ó. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos. Vou puxar pra prender bem a correntinha. E agora, em cada alcinha dessa daqui, nós vamos fazer um ponto alto, tá? E aí, a gente vai conduzindo esse fio aqui, ó, pra que ele fique já escondidinho, já fazendo o acabamento. Ó, então, em cada alcinha dessa daqui, nós vamos fazer um ponto alto. E aí, nós vamos repetir isso por toda a volta, até completar a carreira. Aí, quando chegar aqui no final, a gente não vai emendar essas carreiras, tá? Vai ficar abertinho mesmo. Feita aqui a nossa carreira em branco. E aqui eu não emendei, tá vendo? Cheguei aqui no final, ó. E não vou emendar, ele vai ficar abertinho assim mesmo, tá? E aqui a gente vai cortar o fio e agora dar aquele nozinho aqui, arrematar e esconder o fio com a agulha de tapeçaria. Agora, nós vamos fazer o cinto do nosso Papai Noel. E nós vamos usar aqui o preto. E nós vamos fazer aqui correntes. Então, nós vamos fazer correntes suficientes para dar a volta no corpinho do nosso Papai Noel. Eu fiz ao todo aqui 40 correntinhas. E agora, eu vou fazer pontos baixos a partir da segunda corrente, tá? Então, eu vou deixar a primeira livre, aí a partir da segunda eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou fazer ao todo aqui 39 pontos baixos. Carreira finalizada, eu já cortei o fio, já deixei o pedacinho um pouquinho maior pra gente poder costurar. E o cintinho, ele vai ser só uma carreirinha assim mesmo, bem simplesinho. Agora, a gente vai fazer a fivela do nosso cinto. Para fazer a fivela, eu vou usar esse fio aqui, o 12,89, que é o amarelo canário. Ao todo aqui, nós vamos fazer 12 correntinhas, tá? Então, um nó corrediço e a gente faz 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Agora, a gente junta aqui com essa primeira, com um ponto baixíssimo. Deixa o fio um pouquinho maior pra gente poder costurar. E assim que a gente estiver costurando, a gente organiza ela pra ela ficar assim, quadradinha, tá? Então, pra ela ficar bem certinha. Ou se você quiser que ela fique redondinha também, tudo bem, tá? Então, nós vamos fixar agora o cinto. Pra costurar aqui é bem simples, a gente só vai unir essas duas partes. Então, bem simplesinho, a gente faz alguns pontinhos aqui. Depois que a gente uniu aqui, a gente pode colocar esse fio dentro do corpinho e fazer alguns pontos, ajeitar aqui o cinto bem certinho e fazer alguns pontos para que o cinto não saia do lugar. E aí, depois que ele tá posicionado, a gente dá alguns pontinhos, se você quiser colar também. Mas já que a gente tá com o fio aqui, acaba sendo mais fácil a gente dar esses pontinhos para não sair do lugar. Ficou assim o nosso cintinho, agora é só a gente posicionar e costurar a nossa fivela.
prontinho aqui a nossa fivela, o nosso cinto e o babadinho aqui da roupa do nosso Papai Noel. Nós vamos fazer agora os bracinhos do nosso Papai Noel e nós vamos começar pelas mãozinhas. Aqui nós vamos fazer um anel mágico e 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no anel mágico. Vamos puxar, fechar o anel, marcar o segundo ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, nós vamos fazer, para cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, eu fiz ali o primeiro aumento, aqui o segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e aqui por último o sexto aumento. Então, a nossa segunda carreira fica com 12 pontos baixos. A gente puxa aqui para fechar bem o anel aqui no centro. Agora aqui, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aqui um aumento. E aí, nós vamos repetir novamente, 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui nós ficamos com 14 pontos baixos. Na próxima carreira, que é a nossa quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, é uma carreirinha com 14 pontos baixos, sem aumento e sem diminuições, tá? Então, é só dar a volta em toda a carreira, fazendo pontos sobre pontos. Finalizada aqui a nossa carreirinha, então, fizemos 14 pontos baixos. Nós vamos mudar de cor, então, eu vou fazer aqui, aliás, eu já vou mudar de cor aqui direto, tá? Eu vou fazer aquele degrauzinho aqui. Como é o bracinho, não tem problema que a gente dá para esconder para a parte de dentro. Então, antes de fechar o último ponto da carreira anterior, dessa carreira de 14 pontos baixos, eu já vou puxar aqui o fio branco. Nós vamos fazer aqui uma carreirinha em branco e depois a gente vai trocar de novo para vermelho. Ó, então, eu já vou puxar aqui o fio branco. E nós vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, vão ficar 14 pontos baixos, só que com o branco. Aqui, eu já posso cortar esse fio bege, que eu esqueci de cortar. E agora aqui, deixa eu só marcar esse último ponto aqui, só pra gente não se perder. E nós vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos, só pegando a alcinha de trás. Tá vendo aqui, ó? Só pegando essa alcinha aqui. E nós vamos fazer pontos baixos em toda a volta para fazer um detalhezinho aqui na manga. Chegando aqui no final, vou fazer o último ponto. E aqui eu emendo, pegando as duas alcinhas, lá no primeiro ponto baixo que nós fizemos dessa carreira. Então, finalizado, aqui a gente corta o fio e arremata. Agora, nós vamos começar aqui com o fio vermelho. E nós vamos crochetar nessas alcinhas de dentro, tá vendo aqui? Nessas alcinhas que ficaram da última carreira. Então, eu vou emendar o nosso fio aqui. E nós vamos fazer essa carreira aqui de diminuições. São 5 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto, aqui o segundo, então são 2. Agora, o terceiro, 3, 4, 5. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Essa diminuição aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Como nós estamos pegando só alcinha, só uma alcinha, eu vou pegar
Essa alcinha aqui, vou puxar o fio e vou pegar a próxima também. A segunda alcinha, eu vou puxar o fio. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha, puxo todas as 3. E agora eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição de novo. Fizemos, então, 5 pontos baixos e uma diminuição e repetimos 2 vezes. E a nossa manguinha tá assim. Agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas, tá? 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, né? Nós finalizamos aqui essa carreira com 12. Então, nós vamos fazer 2 carreiras com 12 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 2 carreirinhas, então, fizemos 2 carreiras com 12 pontos baixos e eu coloquei enchimento também, tá? Então, agora, nós vamos para a nossa próxima carreira, que é, então, a nossa carreira de número 9. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. E agora aqui, uma diminuição. E a gente finaliza com pontos baixos, mais 5 pontos baixos. Nessa carreirinha aqui é só uma diminuição mesmo, tá? Então, fizemos 5 pontos baixos, uma diminuição e mais 5 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, nós fechamos essa carreira aqui com 11 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, eu vou fazer essa diminuição aqui no início já. Então, uma diminuição e agora mais 9 pontos baixos. E aí, no final, a gente fica com 10. A gente estava com 11, diminuímos mais uma e agora a gente fica com 10 pontos baixos, tá? Então, é só fazer pontos baixos até o final. Finalizada aqui a nossa carreirinha. Então, fizemos uma diminuição aqui no começo e mais 9 pontos baixos. Então, estamos ao todo aqui com 10 pontos baixos. Agora, nós vamos aumentar aqui o nosso bracinho. Nós vamos fazer 9 carreirinhas com 10 pontos baixos cada carreira, tá? Então, é só fazer carreiras de ponto sobre ponto 9 vezes, tá? Então, cada carreira com 10 pontos baixos. Nós vamos fazer agora o gorro do nosso Papai Noel. E eu vou começar aqui com fio branco, 8001. E eu já fiz aqui 42 correntinhas, tá? Então, a gente começa com um cordão de 42 correntes. Agora, a gente vai emendar lá na primeira corrente com um ponto baixíssimo. Então, a gente emenda aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente faz uma corrente e logo nesse mesmo ponto, a gente já faz aqui o nosso primeiro ponto baixo. Ó, então, o primeiro ponto baixo. Então, a gente vai dar a volta aqui com pontos baixos. Então, ao todo, nós fizemos 42 correntes, então, ao todo, serão 42 pontos baixos. Carreirinha finalizada, então, ficamos assim. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos fazer mais 2 carreiras com 42 pontos baixos. Prontas aqui as nossas 2 carreirinhas, então, ficamos ao todo com 3 carreirinhas, tá? De ponto sobre ponto com 42 pontos baixos. E agora, a gente tá assim. Eu já cortei o fio, fiz 2 pontos baixíssimos aqui, porque a gente vai trocar de cor. Agora, a gente vai colocar o nosso fio vermelho. E aqui eu vou prender aqui na alcinha de trás, ó, só na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo da carreira anterior que a gente fez. Vou passar nas 2 alcinhas e vou fazer o primeiro ponto baixo. Então, o primeiro ponto baixo dessa carreira está em cima do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez da carreira anterior. O próximo é em cima do próximo ponto baixíssimo. E o meu ficou bem apertado aqui. Ó, aí fizemos 2 pontos baixos. Aí, agora, o terceiro ponto vai ser aqui, ó, nesse ponto. Não é nesse, porque nesse aqui a gente já fez o ponto baixo lá em cima. Então, no próximo. E aqui a gente vai fazer também uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Com os 42 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo ponto sobre ponto por toda a volta. No final, nós ficaremos com 42 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 42 pontos baixos e essa é a nossa 4ª carreira.
Agora, nós vamos para a quinta carreira e agora a gente vai começar a fazer diminuições. Então, nós vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto, depois uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Ó, então, eu começo com um ponto baixo, agora eu faço 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Agora, eu faço uma diminuição. Pega a alcinha da frente, pega a outra alcinha da frente, primeira diminuição. Então, nós vamos repetir 8 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes por toda a volta. Chegando aqui no final, vou fazer a quarta diminuição e nós vamos fechar a carreira com um ponto baixo. Então, carreirinha fechada com um ponto baixo. Então, fizemos um ponto baixo, 8 pontos baixos e um aumento 4 vezes e finalizamos aqui com um ponto baixo. Então, ao todo, nós temos 38 pontos baixos nessa carreira aqui. A próxima carreira é a carreira de número 6. Nós vamos fazer 18 pontos baixos e uma diminuição e depois 16 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos começar aqui com 18 pontos baixos. Eu fiz aqui 3, 4, 18 pontos baixos. Agora, aqui eu vou fazer uma diminuição. Depois dessa diminuição, 18 pontos baixos e essa diminuição, eu vou fazer 16 pontos baixos e mais uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, são só 2 diminuições. 16 pontos baixos e aqui, por último, mais uma diminuição. Então, fechamos aqui, ó, com 18 pontos baixos, 18 pontos baixos, uma diminuição, depois 16 pontos baixos e uma diminuição. Fechamos aqui ao todo com 36 pontos baixos, que a gente tinha 38, diminuímos 2, então ficamos com 36. A próxima carreira, que é a nossa carreira de número 7, é uma carreira com 36 pontos baixos. Então, é uma carreirinha de ponto sobre ponto. Então, é só a gente fazer ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui uma carreirinha de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira de número 8. Nós vamos começar com 2 pontos baixos. Essa também é uma carreira de diminuições. Então, fizemos aqui 2 pontos baixos e agora a gente vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição e repetir 4 vezes. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5, 6 e aqui uma diminuição. E daí, a gente vai repetir 6 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Fiz aqui a quarta diminuição e agora eu vou finalizar a carreira aqui com 2 pontos baixos. Então, fizemos 2 pontos baixos no início, 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E agora, aqui no final, 2 pontos baixos. Então, carreirinha finalizada com 32 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, a carreira de número 9 é uma carreira de ponto sobre ponto com os nossos 32 pontos baixos. Carreira finalizada, então, fizemos uma carreirinha de ponto sobre ponto com 32 pontos baixos. Agora, nós vamos para a 10ª carreira, que é uma carreira de diminuições também. Nós vamos começar aqui com 2 pontos baixos e agora a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Então, aqui eu fiz 3, 4, 5 e uma diminuição, tá? E a gente vai repetir esse padrão de 5 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes. Fiz aqui a nossa quinta diminuição e aqui no final nós vamos terminar com 2 pontos baixos a nossa carreira. Então, fizemos 2 pontos baixos para começar, sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes e aqui no final terminamos com 2 pontos baixos. Então, ao todo aqui nessa carreirinha ficamos com 28 pontos baixos e o nosso gorrinho já está tomando forma. Nessa última carreira, nós ficamos com 28 pontos baixos, tá? Fizemos 2 diminuições, foram 5 pontos baixos entre as diminuições, deixando 2 pontos aqui no início e 2 pontos no final. Agora, na próxima carreira, que é a nossa carreira de número 11, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 28 pontos baixos,
sem aumento e sem diminuições, tá? Então, é só fazer ponto sobre ponto por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos uma carreirinha de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 12. E nós vamos fazer 2 pontos baixos aqui no início. Agora, uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir 4 vezes. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4 e uma diminuição. E nós vamos repetir 4 pontos baixos e uma diminuição, mais, nesse caso aqui, 3 vezes, né? Ao todo, são 4 diminuições. Fiz a quarta diminuição e aqui no final a gente faz 2 pontos baixos. Então, nessa carreirinha, nós começamos com 2 pontos baixos, fizemos 4 pontos baixos e uma diminuição 4 vezes e finalizamos aqui com 2 pontos baixos. Então, nós temos nessa carreira aqui 24 pontos baixos. A próxima, que é a carreira de número 13, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Então, são 24 pontos baixos. E aí, agora a gente vai fazendo assim, é uma carreira de diminuições, uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui, 24 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos uma carreira de pontos sobre pontos com, nesse caso aqui, 24 pontos baixos. Vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 14. Nós vamos começar com 2 pontos baixos aqui no início e nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição e repetir 4 vezes, né? E repetir por toda a volta. Então, começamos com 2 pontos baixos e vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição e repetir 4 vezes. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Essa aqui é a minha segunda diminuição, 2, 3 e aqui a terceira diminuição. Agora, vamos para a última diminuição, 1, 2, 3 e aqui a última diminuição. E no final, a gente faz 2 pontos baixos. 1, opa, escapou aqui. 2. Então, fechamos essa carreira aqui com 20 pontos baixos. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto com 20 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer aqui, sem aumento e sem diminuição, a nossa carreirinha de número 15, 20 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos uma carreira de ponto sobre ponto com 20 pontos baixos. Vamos agora para a carreira 16 e é mais uma carreira de diminuições. Nós vamos começar com 2 pontos baixos no início da carreira. Vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. Então, nós vamos repetir isso 4 vezes. Então, nessa carreirinha aqui, nós fizemos 2 pontos baixos no início, 2 pontos baixos entre as diminuições por toda a volta e 2 pontos baixos aqui no final. Próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui nós fechamos essa carreira com 16 pontos baixos e a próxima carreira também a gente vai fazer ponto sobre ponto, 16 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fechamos aqui com 16 pontos baixos, né? Foi uma carreira de ponto sobre ponto. E agora, a gente vai para a carreira de número 18, que também é uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer aqui, essa nós vamos começar um pouquinho diferente. Nós vamos começar a carreira com uma diminuição. Ó, então, a gente começa aqui com uma diminuição e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. Então, eu fiz 2 pontos baixos, aqui a primeira diminuição, mais 2 pontos baixos, mais uma diminuição, que é a nossa segunda, e agora aqui 2 pontos baixos e aqui a última diminuição. Aí, nessa última diminuição aqui, a gente faz para terminar a carreira 2 pontos baixos. Um ponto baixo e aqui no último ponto, mais um ponto baixo. Então, agora ficou bem pequenininho aqui, fechamos com 12 pontos baixos, ó, tá assim o nosso gorro. Agora, nós vamos para a próxima carreira,
que é a carreira 19, é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui 12 pontos baixos. Então, é só fazer um ponto baixo em cima de ponto baixo e repetir por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós ficaremos com os mesmos 12 pontos baixos. E eu já tô finalizando a minha aqui. Esse aqui é o número 10, agora aqui 11 e por último 12 pontos baixos. Agora estamos nas carreirinhas finais do nosso gorro. Vamos para a próxima carreira, que é a carreira de número 20, e nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E nós vamos repetir um ponto baixo e uma diminuição 4 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo e uma diminuição, aí no próximo ponto, um ponto baixo e uma diminuição. De novo, um ponto baixo e aqui uma diminuição. E novamente, um ponto baixo e por último uma diminuição. Nessa carreira aqui não sobra pontos no final, tá? A gente finaliza com uma diminuição. Carreirinha finalizada, então fechamos aqui, a abertura tá bem pequenininha. Nós temos 8 pontos baixos aqui ao todo. E agora aqui, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com 8 pontos baixos, para ele ficar uma espécie de pontinha aqui, tá? Então, nós vamos fazer 3 carreirinhas de 8 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto por 3 carreiras. Feitas aqui as nossas 3 carreirinhas, então, fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 8 pontos baixos. Agora, a última carreira do nosso gorro, nós vamos fazer só diminuições. Então, nós vamos fazer aqui, só pegando nas alcinhas da frente, 4 diminuições. Então, primeira diminuição, depois na próxima, a segunda diminuição, a terceira diminuição, e aqui, por último, a quarta diminuição. Agora, aqui a gente corta o nosso fio. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto, só para ficar um pouquinho mais firme. Gorrinho pronto. Para fazer a bolinha que vai na ponta do nosso gorro, nós vamos fazer um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, a gente faz 2 pontos baixos. Então, aqui, um aumento. No próximo ponto, é o nosso segundo aumento. No próximo ponto, o terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E aqui no último ponto, que a gente tirou o marcador, a gente faz aqui o sexto aumento. E a nossa peça ficou assim. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha de ponto sobre ponto, tá? Então, são 12 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2 e aqui, por último, 12. Ela ficou viradinha pro lado errado, a gente vira ela aqui pro lado certo, puxa bem para fechar o anel mágico. Próxima carreira, a gente faz mais uma carreirinha de ponto sobre ponto. Então, são mais 12 pontos baixos por toda a volta. Então, é só repetir 12 pontos baixos, ponto sobre ponto, último ponto. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer diminuições, tá? Então, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, aqui, o que nós fizemos na bolinha? Começamos com 6 pontos baixos no anel mágico, depois fizemos 6 aumentos, depois aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, e aqui a última carreira é uma carreira de diminuições, tá? Então, a gente faz aqui 6 diminuições. A gente já pode colocar, né, antes da gente fechar, um pouquinho de enchimento, né, um fiapinho só. Esse ponto meu aqui ficou frouxo.
só pra ela não ficar murchando depois, tá? Mas é bem pouquinho mesmo, só pra gente dizer que colocou, sabe? Ó, então aqui tem uma abertura pequena, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui. E agora a gente termina de fazer as diminuições. Uma diminuição, e aqui, pra fechar, pra finalizar a carreira, a gente faz aqui no último ponto, ó, um ponto baixíssimo. E agora a gente pode cortar o fio, dar aquele nozinho. Tá pronta aqui a nossa bolinha, agora a gente ajeita essa bolinha, tá pronta aqui a nossa bolinha. Agora nós vamos costurar aqui a nossa bolinha, aqui na pontinha do nosso gorro, tá? Eu vou costurar com a linha vermelha, mas você pode, tanto faz, costurar com a vermelha ou a branca. Não vai fazer muita diferença não, porque os dois vão ficar bem juntinhos. Então, deixa eu colocar todo esse fio branco aqui dentro. Agora, a gente só ajeita a bolinha aqui, o nosso gorrinho ficou pronto. Olha só que fofurinha, gente, que gracinha esse gorrinho. Toquinha finalizada, né, o nosso gorro aqui, já coloquei no nosso Papai Noel, e aí ficou assim, tá? Eu coloquei aqui bem na base da cabeça e aqui na parte de cima, e aí ele ficou assim. Agora, eu já tinha alfinetado os braços aqui, ó, alfinetei os braços, mais ou menos na segunda carreira, a partir do pescoço, tá? E a gente posiciona ele bem na lateralzinha, certinho, pra gente poder costurar. E agora, então, a gente já costura os braços e em seguida a gente faz as orelhas. Nós vamos pegar uma vez no corpo e uma vez no bracinho, tá? Então, não tem segredo, não. E aqui eu vou costurar os dois lados de uma vez só. Então, aqui... eu vou pegar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês certinho, ó, as 4 alcinhas. Então, como o bracinho tá dobrado, eu pego as 4 alcinhas e eu já prendo de uma vez só aqui no corpo, tá? E aí, eu vou repetindo isso em todas as alcinhas. Ó, e de novo, eu pego aqui, ó, as 4 alcinhas, tá vendo? E aí... prendo novamente no corpo. E aí, eu repito essa operação em todos os pontos e faço nesse bracinho e no outro bracinho também, tá? Então, eu vou costurar os meus dois aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Finalizei aqui a costura do bracinho e aí, os bracinhos ficaram assim. E aos pouquinhos, o nosso Papai Noel vai ficando pronto. Agora, nós vamos fazer as orelhas. Para fazer as orelhas, nós vamos fazer 5 pontos baixos no anel mágico. Bem simplesinho assim mesmo. Então, eu fiz o anel mágico e aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vai cortar o fio, um pouquinho mais longo para poder costurar. Vamos puxar aqui o nosso anel mágico e puxar o fio. E está pronta a nossa orelhinha. Eu já fiz a segunda, tá? Então, as duas são iguaizinhas. E agora, a gente vai posicionar e costurar na lateral da cabeça. E as orelhinhas, elas são colocadas aqui na altura dos olhos. Ó, tá vendo? Na altura do meio dos olhos. 1, 2, 3, no quarto ponto a partir dos olhos, tá? Então, a gente posiciona elas desse jeito. E do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, no quarto ponto, a partir dos olhos. Agora, é só a gente costurar as nossas orelhas. Então, eu vou dar uma acelerada no vídeo, é do mesmo jeito que a gente costurou as outras partes. Bem tranquilo também. Costuradas aqui já as nossas orelhinhas, eu já coloquei o gorrinho dele. E agora, eu já tinha colocado aqui as marcações pra fazer o nariz e pra fazer a boca, tá? Então, aqui o nariz, ele ficou na segunda carreira
abaixo dos olhos, tá? Então, eu peguei aqui 3 pontos, e aí a gente pega aqui essa mesma marcação dos olhos, e a boca, ela vai ficar a 1, 2, 3, entre a terceira e quarta carreira após o nariz. A partir do olho, vai ficar na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Entre a quinta e a sexta carreira, a partir do olhinho. E aí, o posicionamento é mais ou menos aqui, a partir dos olhos, tá vendo? Então, é isso. Aí, agora, a gente vai, então, colocar o narizinho aqui e colocar também a boca. O nariz, a gente vai usar o tom de pele. E eu vou pegar aqui na bochecha. E vou sair aqui na primeira marcação do nariz. Lembrando de deixar um pedacinho de fio aqui pra gente poder costurar depois. E aqui a gente vai fazer algumas voltas. Pra construir o nariz do nosso Papai Noel. Prontinho aqui o nosso nariz, ele é bem narigudinho mesmo, tá? Então, eu vou fazer ele com o nariz um pouquinho maior. E ficou assim, olha só, que coisinha mais fofinha ficou esse nariz, gente. Ai, tô amando. Agora, a gente vai fazer a boca. Pra fazer a boquinha, a gente vai usar aqui o fio preto. E eu vou inserir aqui na lateral. Vou sair aqui na primeira marcação. Vou inserir o fio na segunda marcação. E vou sair lá na primeira, onde a gente inseriu o fio dentro do nosso amigurumi. E aqui a gente pode colocar uma expressãozinha de sorriso, tá? É só a gente puxar e colocar um pinguinho de cola, tá? Aqui embaixo. Eu vou deixar ele um pouquinho frouxinho, para eu poder fazer isso. E agora aqui é só a gente amarrar e esconder o nosso fio. Agora, nós vamos colocar a barba do nosso Papai Noel. E essa aqui é a marcação da barba, tá vendo? Então, a gente vai pegar aqui da orelha, tá? Do meio da orelha. Deixa eu só ajeitar esse outro aqui, pra ficar igual. Do meio da orelha, e a gente vai vir na diagonal até o canto da boca. Do outro lado, a mesma coisa. Do meio da orelha, na diagonal, até o canto da boca, ó, faltando mais ou menos um pontinho pra boca. E aqui embaixo, no queixo, a gente pula também uma carreira, tá? Então, a marcação da barba é essa daqui. Nós vamos usar fio de lã. Eu cortei aqui mais ou menos o meu com 10 centímetros e a gente vai colocar ele dobradinho. Essa lã que eu tô utilizando aqui é a lã molê, tá? Eu deixei todo o material aí embaixo na descrição do vídeo. E aqui a gente faz assim, a gente insere a agulha, a gente puxa o fio. E aqui agora a gente puxa essas duas perninhas que sobraram pra dentro do fio. Ó, então essas duas perninhas que sobraram, a gente passa aqui por dentro do fio e puxa. Agora a gente só aperta o nozinho, tá? E nós vamos fazer isso por toda essa volta. Barba colocada, ficou assim o nosso Papai Noel. Aí aqui, se você já quiser deixar a barba desse jeito, você pode, tá? Mas eu ainda vou fazer mais algumas coisas aqui ainda. Eu vou desfiar fio por fio, tá? Então, cada um desses fiozinhos aqui, nós vamos abri-los, tá? E desfiar todos eles. Ó, a gente vai abrindo dessa forma. Aí, a gente vai fazer isso com todos. Está assim a barba do nosso Papai Noel, tá? Eu já desfiei ela toda. E agora, eu vou passar uma escova aqui. Geralmente, eu uso essa escova aqui, que tem essa haste dura, tá? E aí, a gente vai passar essa escova. Depois de escovada, a barba do nosso Papai Noel ficou assim.
E a nossa escova ficou assim, tá? Mas aí depois a gente só tira, tá? O excesso, essa escova aqui eu já deixo ela separada só pra fazer esse tipo de coisa. E agora a gente vai fazer o bigode. Eu separei aqui os mesmos fios que eu coloquei na barba. Eu separei 5 fios de lã. 1, 2, 3, 4, 5 fios. Agora a gente vai fazer uma espécie de uma trouxinha. Eu vou amarrar com o fio amigurumi branco. Precisa amarrar bem no meio. E aí, depois de preso, a gente vai costurar aqui entre o nariz e a boca. Então, aqui é só a gente fazer alguns pontos. Bigodinho do nosso Papai Noel fixado. Então, primeiramente, a gente desfia aqui, fio por fio. E agora, é só a gente fazer a mágica acontecer, tá? Passando a escova de cada lado do bigode. Bigodinho feito. Agora, aqui, a gente vai dar um corte nesse bigodinho pra ele ficar com a ponta fininha. Então, aqui, ó, a gente vai despontar ele aqui. Então, aqui a gente corta ele aqui na diagonal, pra ele ficar um pouco com a ponta fininha. E aí, a gente só modela ele aqui, para ele se misturar aqui com a barba aqui embaixo. Barba pronta, já tirei aqui quase todos os fiapos, né, que se formou aqui da lã. E está pronto o nosso Papai Noel. Olha só que coisinha charmosa que ficou. O gorrinho, eu dei uma dobra aqui, ainda ficaram alguns fiapos aqui. Eu dei uma dobra aqui, tá? Então, você pode dobrar, se você quiser dar uns pontos aqui também pra ele ficar assim, com aspecto de dobrado. Pode também, tá? Eu não vou dar ponto, não, mas eu dobrei ele aqui pro ladinho. E ficou assim o nosso Papai Noel. Gente, essa barba fez toda a diferença. Olha que charmoso que ficou o nosso Papai Noel. Ai, gente, eu amei. Nossa, que lindo. Tô apaixonada por ele. Você gostou de executar esse Papai Noel? Me conta aqui nos comentários o que você vai fazer com ele. Aonde que você vai colocar? Você vai pendurar numa árvore? Você vai fazer uma guirlanda? O que você vai fazer com esse Papai Noelzinho? Ai, super fofo aqui. E se você fez o seu, me marca lá no Instagram. Não se esquece de me seguir também, tá? Então, @elida_manita_crochê, que eu adoro ver as peças que vocês criam a partir dos vídeos daqui. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!